Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. É um livro de sabedoria. É considerado uma literatura de sabedoria, uma literatura sapiencial. Então, significa que ler Salmo, estudar Salmos, te faz mais inteligente, te faz mais sábio, te dá inteligência emocional, te ajuda a sentir as coisas certas nas horas certas, te ajuda a não exagerar sentimentos errados, te ajuda a não exagerar sentimentos negativos e, consequentemente, pensamentos negativos. Ou seja, a partir de uma teologia saudável, o livro de Salmos estrutura o leitor para a inteligência emocional. Não é um tratamento só de uma ciência psicológica, não. É um tratamento a partir de uma ciência teológica, de uma teologia construída em cima de uma revelação de verdades de Deus aos homens. Do conhecimento de Deus posto à disposição dos homens. Então, é a sabedoria divina que está sendo revelada, não a sabedoria dos salmistas. É a sabedoria divina posta diante de nós através da poesia, através do lamento, através da oração, através do choro, através do riso, da festa, através da alma aberta, exposta. Você olha e percebe quem é Deus, e isso te ajuda, isso nos ajuda a viver de forma melhor, a agir de forma melhor, a reagir de forma melhor. O 66 é um desses salmos que vai nos mostrar como pensar, como sentir corretamente nos momentos críticos da vida. Apesar de ser um salmo de louvor, apesar de ser um cântico de louvor e adoração, é ao mestre do canto, é uma canção composta para o dirigente de louvor do templo. E aparece aqui, é um cântico, aparece como um salmo. Nós não sabemos exatamente quem é o autor deste salmo. Ele é atribuído a Davi, mas nós não temos nele nenhuma afirmação concreta de que seja de Davi. O título dele não apresenta como salmo de Davi, só apresenta como salmo, e é o mestre do canto. A questão para dizer se é Davi ou não é que ele menciona a casa de Deus, e algumas vezes, quando aparece essa expressão casa, se refere ao templo, já construído como templo, então seria um salmo depois de Davi. Mas isso também não fecha a questão, porque o tabernáculo algumas vezes é chamado de casa também. Mas é um salmo inspirado por Deus, está aqui por essa razão, e ele diz assim: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor, dizei a Deus que tremendos são os seus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti e canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram um rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente, os seus filhos vigiam, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiro,
imolarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi todos vós que temeis o Senhor, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. A Ele clamei com a boca e com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e tem me atendido à voz da oração. E aí um clássico, um versículo clássico, né, que muitos sabem de cor, e já é canção. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Bendito seja Deus, que não rejeita a mim a sua oração. Não rejeita a nossa oração. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor não rejeita a oração. E a nossa oração nesse momento, sabendo que o Senhor não rejeita, nos dê compreensão, nos dê entendimento, nos dê, meu Deus, raciocínio bom, ilumina o nosso raciocínio. E Deus amado, nos ajuda a compreender essas verdades, nos ajuda a entender essa revelação, nos ajuda, Deus, a assimilar os conceitos e a transformá-los em prática, em conduta, em comportamento, em hábito. Oh Deus, nos ajuda a incorporar esses conceitos ao nosso jeito de ser. É a nossa oração a Ti, sincera, sabendo que o Senhor não a rejeita, uma oração confiante em nome de Jesus. Amém. Neste salmo, nós temos o autor dele falando acerca da glória de Deus, Deus como majestade suprema, esse Deus sendo aclamado em toda a terra. E quando ele fala da glória desse Deus, ele está mostrando que o Deus do Velho Testamento não é um Deus étnico, que o alvo de Deus não é o povo hebreu, que na verdade o povo hebreu é um meio de Deus para alcançar os povos da terra. Você tem aqui já de entrada a universalidade de Deus no Velho Testamento. Não é um Deus tribal, não é um Deus étnico, não é um Deus regional, não é um Deus local que cresce para se tornar conhecido dos outros povos, não. É o Deus global, é o Deus universal, o Deus do universo, é o Deus supremo se revelando a esse povo. E ele já diz no Salmo que Deus é glorioso, salmodiai a glória do seu nome, a glória do seu louvor. E ele já afirma logo no começo do texto que as nações, que os povos todos reconhecem esse Deus, porque Ele é Deus da terra, porque Ele é Deus global, geral. E ele já diz então que os inimigos de Deus se prostram diante dele, diante de seus tremendos feitos, diante da grandeza do seu poder. Toda a terra se prostra diante dele. Canta salmos a Ele. É importante para nós esta afirmação aqui do Salmo. Toda a terra. Depois no versículo 7 diz, Ele vigia as nações. Ele é o Deus de relacionamento, o Deus de aliança com o povo de Israel. Mas Ele não é o Deus dos hebreus, meramente. Ele é o Deus da humanidade. Ele é o Deus da terra. Ele é o Deus governante supremo. Então, ele fala dessa glória de Deus. E ele fala também no Salmo dos atos de Deus. Ele fala dos feitos de Deus. Há um convite no versículo 5 dizendo, vinde, venham e vejam os atos, os feitos de Deus. Abra teu entendimento, abra teu raciocínio, abra os olhos, abra a cabeça, preste atenção e veja o que Deus faz. É isso que ele está dizendo. Tenha a visão dos tremendos feitos de Deus. E olha só, não é só com o povo hebreu, com os filhos dos homens, com a humanidade. Aí ele vai citar o que Deus fez em favor dos hebreus ao tirá-los do Egito. Mas é em relação aos filhos dos homens. O que ele quer dizer é que quando Deus faz o que faz a favor de Israel, Ele está se revelando a toda a humanidade, não só a eles. Ele está se revelando à sua criação. Então ele fala dos atos de Deus,
de como Deus atua, de como Deus age. E quando ele fala dos atos de Deus, ele diz: Deus vigia as nações, Deus governa as nações, Deus preserva, Deus prova, Deus testa, Deus acrisola as pessoas, as nações. E eu queria destacar isso daqui. Nós podemos dividir esse salmo em 3 momentos aqui, ou em 3 atos de Deus, em 3 obras de Deus, 3 ações contínuas de Deus. Ele diz: Deus primeiro salva. Quando ele fala de como Deus tirou Israel do Egito, ele está dizendo: esse Deus salva. Ele converteu o mar em terra seca, eles atravessaram o rio a pé. Aqui em relação ao Jordão, o Mar Vermelho transformado em terra seca, e eles atravessaram o Mar Vermelho. Depois, na entrada de Canaã, eles atravessaram o Jordão mais uma vez, e entraram e tomaram posse da terra. Ele está dizendo que Deus salva, que Deus livra, que Deus abre caminhos, que Deus tira da escravidão e coloca na libertação, que Deus tira da opressão e coloca num estado de gozo, alegria. Por isso ele diz: nos alegramos nele, festejamos Deus no seu poder, governando não só o povo hebreu, as nações, os povos, o mundo, o universo. Nós nos alegramos, porque nesse governo de Deus, Ele nos salvou, Ele nos redimiu, Ele nos tirou do paganismo, Ele nos tirou da escravidão, Ele nos tirou das trevas e nos colocou na terra e nos deu posse dessa terra. Ele diz: Deus salva. É um ato de Deus. E o segundo ato de Deus desse texto é: Deus não só salva, Deus disciplina, Deus trata de seus filhos, Deus trata do seu povo. E aqui eu queria gastar um pouco mais de tempo, porque propositadamente o Salmo também gasta mais tempo aqui. Ele fala que Deus salva, passa mais rapidamente. Mas quando ele vai dizer que Deus disciplina, ele gasta um pouco mais de tempo. Deus não só tira do pecado, mas Deus também tem o trabalho de tirar o pecado de nós. Deus nos chamou, nos tirou do inferno, nos tirou do pecado, nos tirou da escravidão. Agora, o trabalho maior de Deus é tirar o pecado de nós. Alguém já disse com sabedoria que Deus, em poucos meses, tirou Israel do Egito. Mas, durante 40 anos do deserto, trabalhou para tirar o Egito de Israel. Esse é o trabalho difícil. É tirar o pecado da nossa alma. Tirar-nos do estado de condenação para um estado de salvação é fácil. Agora, tem um trabalho de Deus em nós, para nos transformar, para nos modelar, para nos moldar, para nos transformar à imagem de seu Filho. E aqui o Salmo fala dessa disciplina, desse tratamento de Deus no seu poder, governando as nações. Mas aí o texto vai usar uma palavrinha interessante, que é não somente que Deus disciplina, ou que Deus prova, examina as nações, mas ele diz também que Deus vigia. Deus olha, e à medida que Deus olha, Deus vê erros, e quando Deus vê erros, Deus vai tratar desses erros. Por isso que ele convida: bendizei os povos a Deus, e fazei ouvir a sua voz, o seu louvor. E aí ele fala: preserva com vida a nossa alma, não permite que resvalem os nossos pés. Ou seja, a respeito de salvação. Mas aí o versículo 10, para mim, é o que eu quero destacar mais nesse texto hoje para nós. Ele diz: pois Deus, ó Deus, nos provaste. E aí ele usa uma palavra ainda mais pesada: acrisolaste-me. O Senhor Deus nos acrisolou. Ele diz: o Senhor Deus nos bachan, que é examinar, que é aqui provar, mas o provar é no sentido de testar, fazer o teste de pureza, fazer o teste. Às vezes quando a gente fala de Deus provar, as pessoas entendem que é Deus provando, ou seja, Deus testando para saber se eu sou fiel ou não. Não. Quando Deus testa,
Quando Deus prova para revelar as impurezas e tratar delas. Deus não prova para saber se eu sou fiel ou não. Deus prova para aumentar minha fidelidade. Deus prova para corrigir minhas infidelidades. É para isso que Deus prova. É por isso que Deus nos prova. É por isso que Deus nos disciplina. Então, no Salmo, ele vai dizer que Deus acrisola, Deus testa, Deus prova. Ele vai falar, nos provaste, e depois ele usa uma palavra mais forte. Sarap, que é acrisolar, que é refinar, que é colocar no fogo para queimar, para derreter. E ao derreter, revelar as impurezas. E aqui a chave para a compreensão do que ele quer dizer no texto é, quando ele diz, acrisolaste-nos, como se acrisola a prata. Aqui é a chave. A pergunta que nós temos que fazer aqui é, como se acrisola a prata? Vamos voltar à prática lá de trás. Nesse ambiente, nesse contexto, ele está escrevendo o Salmo, pensando na obra de Deus, e ele diz, Senhor, o Senhor nos salva. Sim, mas o Senhor não só salva, o Senhor também nos disciplina, nos purifica, nos transforma. O Senhor nos tira do pecado e vai tirar o pecado de nós, então o Senhor vai nos acrisolar. E aí ele pensa no trabalho de Deus, ele diz, Deus é igual quando o cidadão vai tratar da prata. É igual quando o fundidor vai purificar a prata. Então ele pensa no processo de tirar as impurezas da prata e diz, o Senhor nos acrisola, como se acrisola a prata. Como se acrisola a prata? Primeira coisa, o sujeito tinha que extrair a prata numa mina. E aí ele acha a prata. Provavelmente se eu e você passarmos perto de um lugar que tem prata, nós nem vamos ver. Por quê? Porque não tem aquela prata bonitinha, reluzindo. Você vai ver um mineral bruto. E você vai olhar para aquele mineral e não vai ver nada, você vai ver terra, você vai ver rocha, você não verá prata. Mas o cidadão experiente sabe que naquele lugar tem prata, então ele arranca aqueles torrões, ele arranca aqueles pedaços de rocha e vai levar para a sua fundição. E naqueles dias a primeira coisa que ele fazia era, ele pegava uma marreta, colocava sobre um pedaço, uma chapa de ferro e começava a bater com marretas naqueles torrões que ele havia tirado da mina. E ele batia, dava pancadas, marteladas, parecendo que ele odiava aquele pedaço de mineral que estava diante dele. E depois de bastante tempo, batendo aquele metal, até que ele esmiuçasse e se tornasse pedaços bem pequenos. Ele pegava aquele torrão, espancava, até que ele ficasse esmiuçado em pequenos pedaços. Aí ele não terminou o trabalho. Aí ele pegava aqueles pequenos pedaços, colocava numa caldeira e colocava fogo. E assim aqueles pequenos pedaços ficariam mais fáceis de derreter. E eles, então, derretiam. E aqueles pequenos pedaços eram elevados ao fogo até a temperatura exata. Não pode ficar aquém, não pode passar, não pode ir além. Há uma temperatura exata. Então, aquele cidadão elevava a temperatura daquele fogo até o momento em que aquele mineral derretia. E à medida que ele derretia, era possível separar a prata do refúgio. A prata do que não é prata. A prata das sujeiras, dos outros minerais que não era mais a prata. E aí, ele sentava e esperava até que fizesse essa separação. Depois, separava então a prata e agora era a hora do processo final. Paciência e repetição de um movimento lustrando aquela prata que sobrou, fazendo a preparação do que ele iria fazer depois, fazendo os pedaços já da prata purificada agora, as barras ou as lâminas da prata purificada. Então ele polia aquela prata até que desse o brilho. Aqui estava pronto o trabalho
daquele cidadão. E aqui no texto ele está dizendo: Deus, o Senhor nos salvou, o Senhor nos chamou, e o Senhor também nos vigia, o Senhor também nos prova, e quando nos prova, o Senhor nos acrisola, o Senhor nos limpa, o Senhor nos purifica como se purifica a prata. Sabe o que ele está dizendo? Que às vezes Deus nos pega e vai fazer mais ou menos o que o cidadão da prata faz com ela. Deus pegou a mim e você como um pedaço de torrão, sujo, cheio de erros, temperamento difícil, uma personalidade complicada, soberbo, arrogante, vaidoso, mentiroso. Deus nos pegou complicados, mas Deus olha e Deus sabe, Deus vê uma prata aonde ninguém vê uma prata, aonde só se vê um pedaço de torrão, um pedaço de minério imprestável, mas Deus vê em nós uma prata brilhante e valiosa. Só que algumas vezes Deus tem que pegar eu e você, colocar em cima da chapinha de ferro, pegar um martelo, e Deus começa a te dar marteladas. E começa a doer. Mas Deus vai batendo. E Deus bate. E Deus te dá a martelada. E Deus me dá marteladas. E Deus bate, espanca e dói. E arranca pedaços. E nos quebra. E nos esmiuça. E parece que Deus odeia. E parece que eu sou alvo do ódio de Deus. Porque Ele está me batendo. Ele está me esmiuçando. Ele está me quebrando inteiro. Mas não é porque Ele me odeia. É exatamente porque Ele me ama. Por isso o autor de Hebreus diz: qual pai que não disciplina o filho a quem Ele ama? Algumas vezes Deus nos pega como indivíduos. Algumas vezes Deus nos pega como grupo social e bate. Algumas vezes Deus pegou Israel e deu marteladas e deu marretadas e esmiuçou Israel por amor. Algumas vezes Deus pega a sua igreja e Deus dá marretadas, pancadas, e Deus esmiuça, Deus despedaça a sua igreja, Deus a fere terrivelmente. Parece que somos alvos da ira de Deus, mas não. Quando isso acontece, nós somos alvos do amor gracioso de Deus. Somos alvos da graça de Deus. O autor termina o salmo dizendo que Ele não afasta de nós a sua graça. É o que ele entendeu. Deus acrisola, Deus purifica. Deus, Tu nos afinaste, Tu nos acrisolaste, como se acrisola a prata. Aí depois, Deus coloca no fogo e derrete. Mas à medida que nós choramos, derretidos, esmiuçados, à medida que o calor da vida nos afeta, versículo 12 ele diz: o Senhor fez, permitiu. Versículo 11 ele diz: o Senhor nos deixou cair em armadilhas, nos oprimiu as costas. No 12 ele diz: os homens cavalgaram sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo, passamos pela água. Às vezes é assim, você vai passar pelo fogo, vai passar pela água, Deus vai permitir que o diabo cavalgue sobre a sua cabeça, Deus vai permitir que os homens cavalguem sobre a tua cabeça, mas não desespere, porque é o caminho de Deus para te levar a um lugar espaçoso, é o caminho de Deus para arrancar as impurezas, para arrancar pecados, para arrancar defeitos, para arrancar consequências da queda, para arrancar características adâmicas em nós. Deus precisa nos dar marteladas. Deus precisa nos colocar no fogo e deixar derreter. Nem eu nem você vamos nos alegrar nesses momentos difíceis. São lágrimas. Nós não vamos ter prazer, nós teremos dor. Nós teremos vergonha. Se não compreendermos corretamente quem Deus é, se não tivermos uma teologia boa e correta para perceber o caminho de Deus, algumas pessoas vão se revoltar, vão se sentir odiadas, não amadas, rejeitadas, abandonadas por Deus, descuidadas. Algumas pessoas se sentirão solitárias, algumas pessoas perderão a fé, algumas pessoas cairão em desespero, dor, farão bobagens, falarão coisas indevidas, mas nós precisamos entender que Deus está nos acrisolando.
Deus está nos purificando. Depois, Ele vai sentar e dar aquela polida. Mas, se você quer se relacionar melhor com Deus, senti-lo mais perto, percebê-lo mais próximo, entendê-lo melhor, então lembre-se, deixe Deus tratar de você. E lembre-se, o caminho é longo, mas Ele vai tratar e vai transformar. Terceira afirmação desse salmo para nós: o primeiro é isso, Deus salva. O segundo é esse, Deus disciplina. O terceiro é esse, Deus transforma. Deus transforma. É interessante que no Salmo ele vem de louvor, dizendo: as nações louvem, venham, vejam o que Deus faz, converteu o mar em terra seca, fez coisas extraordinárias. Mas de repente ele faz a curva e diz: mas Deus, o Senhor nos acrisola, o Senhor nos trata, o Senhor nos transforma, o Senhor vai percorrer um caminho que vai nos ferir, nos deixa ser pisados, humilhados. Mas ele faz uma outra curva rápida, dizendo no versículo 13: entrarei na tua casa com holocaustos e pagarei meus votos. Porque ele compreendeu isso. Deus nos disciplina, nos faz passar pelo fogo e pela água. Ele está pensando naquele ourives, ele está pensando naquele fundidor que faz a prata passar pelo fogo e leva na água, e leva no fogo e leva na água, tempera, e ele não somente tempera, ele derrete, limpa, tira a escória, coloca na água, não está bom, ele volta, derrete no fogo. Ele está dizendo: Deus, o Senhor faz isso até nos levar a um lugar espaçoso. Então Deus, diante disso, eu vou te louvar, eu vou oferecer holocaustos, eu vou celebrar, eu vou cumprir meus votos, porque Ele está dizendo: Deus transforma, Deus nos modela, Deus nos transforma. Muito curioso, nesse tempo, nesse modo de lidar com a prata. Sabe quando é que o sujeito sabia que a prata estava no ponto ideal? Depois de todo esse processo de espancar, de derreter, de levar na água, de levar no fogo, ele começava a polir aquele material, e ele sabia que o material estava limpo, que o material estava puro. Quando ele polia aquela prata, e ele olhava para a prata, e ele via na prata sua imagem. Quando ele pudesse usar a prata como espelho, é sinal que ela estava bom. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está acrisolando, Deus está dando marretadas, marteladas, pancadas em mim e você, mas não é porque Ele nos odeia, é porque Ele nos ama, e Ele quer limpar, Ele quer lapidar, Ele quer purificar, Ele quer polir, até que Ele olhe para mim e para você, e veja a imagem dEle restaurada em nós. Até que Ele possa olhar e ver a beleza dEle, e ver a santidade dEle, e ver essa glória dEle diante das nações, e ver o reflexo do poder dEle em nós. Por isso Ele nos acrisola, como se acrisola a prata, até ver o resultado esperado. E é isso que o salmista vai evidenciar. Ele diz: o que proferiram os meus lábios, o que no dia da angústia prometeu a minha boca, eu vou cumprir, eu vou honrar, eu serei fiel a Deus. Aqui há uma resposta extraordinária dele. Deus nos trata, vai usar as várias circunstâncias da vida para nos transformar, nos lapidar. Ele observa, vigia as nações, diz o texto. Deus faz isso como o cidadão, ele não põe no fogo e vira as costas, ele fica ali vigiando, para que a temperatura seja certa. Trata de você sem te queimar além do ponto, sem deixar que você fique frio aquém do ponto. Mas Deus vai monitorar esse trabalho glorioso dele. Faz isso com um fim específico, de torná-lo um cristão melhor, de nos tornar um cristão melhor, de nos tornar alguém mais parecido com Cristo Jesus. A pergunta para nós é essa: se Deus olhar bem para você hoje, Ele vai ver a imagem de Jesus? Ele vai ver a beleza de Cristo? Se não, espere martelada, espere fogo, espere água, espere temperatura quente. Se nós perguntarmos assim: Deus, olhando para a sua igreja no mundo hoje, Ele vê o que Ele precisa ver, a imagem de Jesus refletida? Se não,
a igreja tem que ser passada pelo fogo. A igreja precisa das marteladas. É por isso que Deus permite problemas, angústias. É por isso que Deus permite o fogo. É por isso que Deus permite as pancadas. Porque Ele quer produzir nesse pedaço de torrão, de minério bruto que Ele arrancou do pecado. Ele quer purificar até ver a beleza de Cristo em nós. Por isso, Deus faz esse trabalho. Se você ler Zacarias 13:9, lá em Zacarias 13:9, Deus diz assim: farei passar o meu povo pelo fogo, e o purificarei como se purifica a prata, e aprovarei como se prova o ouro. Ele invocará o meu nome, e eu o ouvirei. Direi: é meu povo, e ele dirá: o Senhor é o meu Deus. Esse é o resultado da provação. Quem cai, quem queima, porque não é prata. Quem se perde, porque não é crente. Quem perde a fé, porque não tinha fé. Na verdade, não perdeu. Porque o que é prata, queimado, espancado, quebrado, esmiuçado, vai evidenciar a beleza de Cristo Jesus. A provação só revela o que está dentro de nós, só tira as escórias de nós. Quem sucumbe na provação nem está sendo provado por Deus. É só mineral impuro barato que estava no meio da prata, do mineral correto. E Deus não está testando para ver quem é quem. Deus está queimando para tirar as impurezas de sua igreja, de seus crentes, de seus filhos. E aí eu posso dar um testemunho pessoal. Você tem aqui, ele terminando como um testemunho pessoal. Eu vou contar o que Deus fez por minha vida, por minha alma. Eu vou testemunhar na tribulação, na angústia, no sofrimento. Eu vou testemunhar. As reações aqui do salmista entrarei na sua casa, pagarei os meus votos, cumprirei as minhas promessas, farei sacrifício, porque mesmo quando eu estou no fogo, mesmo quando eu estou sendo esmiuçado, eu oro a Deus. Parece que Deus não está ouvindo minha oração, porque às vezes nós oramos assim: Deus, apaga o fogo, Deus, tira a tempestade, Deus, me tira do deserto. Às vezes nós oramos assim: Deus, afasta a doença. Às vezes nós oramos a Deus dizendo: Senhor, apaga o fogo, Deus, para de bater. Mas eu vou te dizer uma coisa: Deus não vai parar de bater, Deus não vai tirar do fogo, Deus não vai suspender a enfermidade, Deus não vai tirar do deserto. O que Deus fará Ele completará a obra dEle na minha e na sua vida, vai fazer o que é preciso fazer para que a beleza de Cristo seja refletida em nós, para que nós possamos lá na frente, limpos, purificados, olhar para o alto e dizer: é o meu Deus, é o meu Pai amoroso. E Deus possa olhar para nós, ver a imagem e o brilho dEle e dizer: é o meu povo. São os meus crentes, são os meus santos, são os meus filhos. Todo o trabalho de Deus é para refletir a glória, a beleza dEle na nossa própria vida. Por isso, ele termina o salmo dizendo: Deus não rejeitou a oração. Deus não afasta de nós a sua graça. Tudo o que Ele está fazendo, mesmo as pancadas e o fogo, mesmo a água e o fogo, mesmo o pisão do inimigo sobre a cabeça, mesmo o pisão do inimigo sobre as costas, não é porque ele nos entregou à mercê do inimigo, é porque ele está usando o mesmo inimigo para manifestar sua graça, purificar nossas vidas e completar a obra de Cristo em nós. Bendito seja Deus, que não afasta de nós a sua graça. Tudo o que acontece é a graça de Deus nos transformando. Queria que você parasse para pensar nisso agora, fechando seus olhos. Olhe para a sua vida. Talvez há várias tribulações, angústias, vários sofrimentos que você está perguntando a Deus: por que, Senhor? Por que o Senhor me disciplina? Por que o Senhor me pune? Por que o Senhor me trata assim? Por que o Senhor me abandona? Não. Isso é aquela preciosa chinelada da mãe, querendo formar em você um homem de verdade, uma mulher de verdade.
Isso é aquela vara da disciplina paterna, querendo fazer de você um homem honesto, uma mulher honesta. Então, quando Deus permite o fogo, quando Deus permite que o inimigo pise na tua cabeça, é Deus tirando as escórias da sua vida. É Deus dando marteladas em mim e você, para olhar um dia para nós e ver sua própria imagem refletida e completar o trabalho dele em nós. Então, não desespere no momento da dor. Não desespere em dias angustiantes. São dias angustiantes que vivemos. São fogos, pancadas, marteladas. Por que toda essa confusão política? Por que todo esse caos de saúde? Por que todo esse caos econômico? Por que toda essa dor que eu estou vivendo? Meu querido, em nome de Jesus, entenda: se Deus está permitindo a tua falência, é uma martelada para purificar você. Ele diz no Salmo aqui: se Deus olhasse e contemplasse em mim a vaidade, Ele não ouviria a minha oração. Deus não quer contemplar vaidade, soberba, arrogância em mim e em você. Deus quer encontrar humildade, Deus quer encontrar simplicidade. Então, não reclame, não desespere, não perca a fé, não desanime, não fique desalentado, não fique prostrado. Pelo contrário, entenda: Deus está te acrisolando. Fogo, Ele te derrete, Ele te esmiuça, Ele te despedaça, mas é porque Ele te ama e porque Ele quer modelar você. Ele quer tirar a vaidade de mim, de você. Deus quer tirar a vaidade da nossa nação. Deus quer tirar a vaidade da igreja na nossa nação. Então Deus põe no fogo e deixa derreter. Fica lamentando, desesperado: por que, Deus? Por que isso? Não. Deus vigia as nações. Deus governa as nações. E quando Deus governa, Deus tem que despedaçar às vezes. Deus tem que quebrantar por causa da soberba, da autossuficiência e da arrogância. Mas guarda no coração essa palavra: Deus governa as nações, Deus governa a minha e a sua vida. Há aqui um testemunho do que Deus faz nos povos, e há aqui um testemunho do que Deus faz na vida pessoal. O salmista diz: eu vou dizer o que Deus fez na minha vida. O que ele está dizendo no salmo é o que Deus fez na história pessoal dele. É o que Deus fez na história de Israel como nação, quando trilhou Israel. É o que Deus faz no seu governo supremo das nações. Então, confie na disciplina de Deus. Celebre a disciplina de Deus. É para a sua bênção, é para seu benefício, é para nossa alegria que Deus permite o fogo e as marteladas da vida. Não as lamente, as celebre, porque o resultado delas é a glória de Deus, a minha e a sua maturidade, a minha e a sua transformação. Senhor, ajuda-nos nos momentos de provação, nos momentos de tribulação, nos momentos de lágrimas, nos momentos de profunda dor, nos momentos de enfermidade, nos momentos de perda, nos momentos, ó Deus amado, da pisada do inimigo sobre as nossas costas, do inimigo pisando nossa cabeça. Ajuda-nos, Deus, a entender que é o Senhor nos purificando. E dá-nos, Deus, confiança, paz, esperança, mesmo nesses momentos e dias difíceis, para entender quem é o Senhor e o que o Senhor está fazendo na nossa vida pessoal, na nossa vida coletiva, como povo, como nação, na vida das nações. E ajuda-nos, Pai, a olhar para essas circunstâncias com a verdade no coração, e nos faça inteligentes emocionalmente no meio delas, nos faça maduros no meio delas, e que a beleza de Cristo se forme em nós, em nome de Jesus. Amém.